Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre como vencer a injustiça dos ímpios. Eu sempre digo que uma das formas mais eficientes e mais eficazes de você levar as pessoas a se convencerem da mentira, de que Deus não existe, de que Deus não é real, é a somatização e a multiplicação da injustiça. A injustiça, ela faz a pessoa acreditar que Deus não existe. Alguém que foi muitas vezes e repetitivamente injustiçado, ele passa a se relacionar com o Deus da religião, com o Deus da superstição, e chega uma hora que nem mais o Deus da superstição religiosa ele quer. Talvez ele assuma publicamente uma atitude de dizer Deus não existe, ele é um mito, e outros, por temor à tradição familiar, não chegam a verbalizar publicamente que não acreditam mais em Deus, com medo de represália, com medo de serem alvo de críticas, dos parentes, dos amigos, mas dentro deles, eles assumem um padrão de modo operacional, como se Deus não existisse. Eu não sei se esse é o seu quadro, ou não sei se você conhece pessoas assim, mas eu sei que o Salmo 10, o capítulo inteiro, ele nos explica algumas coisas sobre isso e nos traz algumas chaves para orarmos e clamarmos juntos esta manhã. Versículo 1 do capítulo 10 do Salmo. Porque, Senhor, te conservas longe. Deus não está longe. Ele está ao alcance de um clamor, de um estender das mãos. João Batista diz das margens do Rio Jordão: arrependam-se porque o reino dos céus está ao alcance das mãos de vocês. Arrependam-se porque o reino dos céus é chegado até vós. Outras traduções dizem: arrependam-se porque o reino dos céus está perto. O fato de Deus estar perto não quer dizer que o salmista, neste ciclo, neste momento e nesta estação da vida dele, está desfrutando da comunhão íntima e poderosa com Deus. Existem coisas que a nossa mente tem a informação teológica correta, mas o nosso coração tem um sentimento correspondente totalmente diferente. Se você está se sentindo longe de Deus, abandonado por Deus, esquecido por Deus, não adianta você abraçar a mentira da religião e ficar apenas reafirmando a informação teologicamente correta de que Deus está perto, se a sua alma se sente abandonada por Deus. Então você tem que começar a parar de mentir para você mesmo. Num segundo momento você evolui, você começa a parar de mentir para Deus nas suas orações. E aí quando você começa a botar para fora esse lixo emocional, esse lixo somatizado na alma, Deus começa a te levar a sério. Ele diz, não, realmente, ele está ferido, ele está cansado. Muitas vezes os personagens bíblicos soltaram os cachorros no seu diálogo de intimidade com Deus. E nem por isso Deus mandou um relâmpago que explodiu a cabeça deles. Deus é amoroso, é perdoador, e Ele muitas vezes sabe que nós vomitamos injustiças na nossa oração, na nossa argumentação com Ele, mas tem que botar para fora esse lixo. É melhor soltar os cachorros e depois se arrepender das coisas loucas que você disse ou pensou, contanto que você faça com sinceridade, com transparência e com temor, não afrontando a Deus, mas sim querendo se entender, se encontrar, se reconectar com Deus, porque esta é a essência das declarações dos salmistas de lástima, de ódio, de raiva, de ira. Ora ele está sendo sincero com Deus, dizendo que quer matar o inimigo dele. Ora ele está sendo sincero com Deus, dizendo, pô Deus, você não me atendeu, o Senhor está demorando para me responder. Então, ao contrário do nosso padrão de relacionamento com os pais biológicos, que muitas vezes você não tinha liberdade de falar o que você sentia, Deus espera que os seus filhos desabafem, abram o seu coração e falem exatamente o que estão sentindo, mesmo que esse sentimento não seja verídico, não seja justo com Deus, mas põe para fora esse lixo e ao longo do processo o Senhor vai limpando o nosso coração. E o salmista está nessa fase trash,
distante de Deus, ele está se sentindo distante de Deus, o que não quer dizer que Deus esteja distante dele, mas ele está se sentindo abandonado por Deus. Olha o cativeiro emocional, o cativeiro espiritual, onde a alma do salmista está aprisionada. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas da angústia? É uma pergunta quase que acusadora. Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria na sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga, tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Primeiro, o salmista que crê em Deus está questionando a existência de Deus. O salmista que crê em Deus está com a sua mente cercada de tanta injustiça, de tanta catástrofe, de tanta doença, de tanta guerra, de tanto prejuízo, de tanto roubo, de tanta mentira, de tanta manipulação, que ele está se sentindo impotente. Acho que essa é a palavra correta. O salmista que está inspirado por Deus escrevendo esse poema, esse Salmo número 10, ele está se sentindo impotente diante do mal que está marchando ao redor dele. E ele fala de um perverso, de um malvado, de um ímpio que não crê em Deus. Mas no fundo, ele está crendo em Deus. E essa crença dele em Deus está agora fragmentada, está sendo abalada, está sendo questionada. Ele está lutando contra essa estrutura de pensamento dentro dele para que ele também não termine num quadro de apostasia. Ele não está num quadro de apostasia, mas se ele não desabafar e não colocar esse lixo para fora com bastante sinceridade e transparência nas orações, na poesia dele para com Deus, ele pode chegar a esse quadro. Então ele está narrando o ímpio, ele está narrando o arrogante, ele está falando do malfeitor, ele está falando daquele cara que faz o que é pecado e não sente o temor de Deus. Ele não tem aquela vozinha sussurrando na mente dele, dizendo, olha, você fez errado, você devia ter feito certo. Ou se tem essa vozinha, ele manda essa vozinha plantar batata. Mas o salmista, que ainda está crendo em Deus, ele expressa que a fé dele no Deus que ele crê está fragmentada, está abalada, dada as circunstâncias de injustiça que ele está absorvendo, que ele está administrando, que ele está recebendo. Versículo 5. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Dele quem? Do ímpio. Ele está falando que o ímpio se dá bem. Ele está olhando a prosperidade do ímpio. Ele está agora com ciúme, com inveja, com nostalgia da alma, porque o ímpio não teme a Deus, faz tudo errado e aparentemente o caminho dele é próspero. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Claro, ele começa o salmo dizendo que Deus está longe dele, está distante dele, e agora ele está afirmando que o castigo de Deus está longe do ímpio, por isso o ímpio se dá bem. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. O ímpio trata com desprezo os seus adversários. Pois lá no seu íntimo, o que o ímpio pensa, o que o ímpio diz? Jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Bom, se você crê que o mal vai te pegar, o mal te pega. Se você crê que você está posicionado em Cristo Jesus e o mal não vai pegar, o mal não vai te pegar. No caso do ímpio, não crê em Deus, não está posicionado em Deus, despreza a palavra de Deus, despreza esse senso moral de justiça, e ele vai ser pego. Inevitavelmente, a semente que o ímpio planta, ele colhe. Ainda que a gente, na nossa leitura de valores, julguemos Deus um cara atrasado, julguemos Deus um cara que demora muito para castigar o nosso inimigo. Deus, na sua soberania, sabe como fazer e sabe fazer bem feito. Mas o sentimento do salmista, que serve a Deus, é de que Deus está com seus juízos, a sua disciplina, a sua correção pedagógica longe do ímpio, e o ímpio está se dando bem. Versículo 7. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua tem insultos e maldade. O ímpio, põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado, ele se põe
de emboscada como um leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e o arrasta com a sua rede, abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Ele está narrando o modo operacional do pecado, do mundo, do golpista, do ladrão, do safado, do terrorista, do estuprador, do sequestrador, do estelionatário. Ele está narrando o modo operacional do político corrupto ou do juiz que está assentado numa cadeira de toga, que deveria legislar e executar o juízo com o prumo da palavra de Deus, mas despreza Deus, despreza a palavra de Deus e pratica todo esse modo operacional. E no final, além deste juiz iníquo não crer que Deus existe, ter a sensação de que o juízo e o castigo de Deus está longe, distante dele, que ele não será abalado e vai perpetuar esse padrão de iniquidade de geração em geração, ele ilustra então como um leão que quer devorar o pobre, o frágil, o fraco, o coitadinho. E faz toda essa poesia. Versículo 11, ele afirma: diz ele no seu íntimo, diz o ímpio no seu íntimo, diz o delegado corrupto na sua delegacia, diz o juiz corrupto no seu fórum, diz o advogado safado e sem temor de Deus no seu escritório de advocacia. Deus se esqueceu, Deus virou o rosto, Deus nunca verá isto, nunca verá esse mal que eu estou praticando, essa injustiça que eu estou cometendo, essa mentira que eu estou manipulando. Aí ele começa agora a parar de narrar o modo operacional do ímpio, o modo operacional do pecado. E ele começa agora a fazer o que realmente vai mudar esse sentimento de nojo, de raiva, de revolta e de ódio que está dentro dele. Talvez seja o sentimento que você tenha se alimentado nos últimos dias pelo noticiário, pela mídia, pelo que você leu, pelo que você ouviu, pelos grupos de discussão que você defendeu alguma causa e está vendo aparentemente Deus dormindo na nação brasileira e a multiplicação de um modelo de iniquidade, seja no judiciário, seja no político, seja na economia, seja aí no bairro, na favela em que você vive. Ele agora, do versículo 12 em diante, vai começar a fazer o que eu e você temos que fazer. Clamar a Deus, invocando a justiça de Deus, invocando a interferência de Deus, porque Deus não interfere com justiça porque existe injustiça. Deus não vai fazer justiça porque precisa. A justiça é feita porque você clama, porque você pede, porque você reivindica. Deus, no seu atributo de Tsidkenu Yahvé, o Senhor, a minha justiça ele é um poder passivo. Ele não sai andando na rua, batendo de porta em porta e perguntando: quer que eu julgue a sua causa? Não. O juiz não faz assim no fórum humano, Deus não faz assim no tribunal celestial. Ele está na sua cadeira, no seu trono, assentado com poder e glória. O poder dele resolve. Mas você tem que forçar. E a ilustração que Jesus usa é que se o juiz iníquo para a viúva parar de encher o saco dele, atendeu a ela, mesmo sendo iníquo, mesmo sendo malvado, mesmo que esse juiz iníquo tenha toda a descrição desse perfil psicológico do Salmo capítulo 10 narra, o juiz iníquo atendeu a viúva por causa da perseverança dela, quanto mais o Pai Celestial, que não é iníquo, que é um justo juiz. Ele vai atender mais rápido, ele vai atender antes, ele vai atender com maior eficácia, maior eficiência. É esse o ensino de Jesus, e Jesus tinha em mente, quando está fazendo essa parábola do juiz iníquo e da viúva que ficava de madrugada perseverando até que a causa dela fosse julgada, é o Salmo 10 que ele tem em mente. Ele sabe que o modo operacional do juiz corrupto é corrupto, mas a chave é a perseverança em pedir, em buscar, em bater até que a porta se abra, em derrubar as muralhas de Jericó, seja no mundo jurídico, no mundo financeiro, no mundo emocional, no mundo espiritual, no ministério, nos demônios que estão aí te perturbando, ou na contabilidade financeira, nos relacionamentos familiares. Essa perseverança, há um galardão para quem persevera. Há uma recompensa só porque você perseverou. E talvez você seja ruim, não tenha estudado, tecnicamente não tenha as maiores habilidades, mas ao longo desse processo de perseverança você vai aprendendo com o erro, vai aprendendo com os fracassos, vai aprendendo com as frustrações. E se você conseguir desenvolver o código da resiliência,
o código da perseverança, mesmo que você seja feio e burro, não tem problema nenhum. Você vai se tornar bonito e inteligente, porque a força da repetição, a força da perseverança, a força de não desistir vai fazer com que você desenvolva uma resiliência santa. E essa resiliência vai fazer de você um vencedor. Não importa se você tem cabelo, se você não tem cabelo, se você é gordo, se você é magro, se você é bonito, se você é feio, se você é alto, se você é baixo, se você é inteligente, se você é burro, se estudou nas melhores escolas ou estudou em colégio público. Não importa se a sua mãe era prostituta, se o seu pai era drogado, se o seu pai era traficante e ladrão. Não importa o seu passado, todo esse moralismo religioso que a sociedade quer te acusar, quer te minimizar, quer te castrar o teu potencial. Só vai castrar se na sua mente você permitir. Mas se você cancelar aqui, no seu coração, na sua mente, e se agarrar com Deus na repetição, ao longo do processo, você vai se tornar tudo aquilo que Deus sonhou e planejou de melhor para você. Quanto mais preparação, quanto mais acesso à informação, quanto uma família mais estruturada e amorosa ao nosso redor, quanto melhores as oportunidades, fazer um curso de informática, um curso de inglês, um curso, uma viagem internacional. Então, este processo de resiliência, esse processo de perseverar ao meio do fracasso diminui. A quantidade de erros vai ser menor. Por quê? Porque você foi treinado na universidade, você foi treinado no cursinho, você foi treinado na academia para minimizar essas repetições de fracasso e erro. Então o caminho se torna mais rápido, mais fácil, mais leve. O que não quer dizer que mesmo pessoas que tiveram acesso a todas essas informações não fracassem. Quantos amigos que eu e você conhecemos que possuem 2 ou 3 faculdades e fracassaram emocionalmente, espiritualmente, o cérebro deles entrou em colapso e até hoje não conseguiram sair desse cativeiro. Uma das flechas que o diabo lança na mente para a pessoa parar de crer que Deus existe é a injustiça. E necessariamente não é a injustiça que você praticou, é a injustiça que você absorveu, que você sofreu e não soube dar uma resposta de perseverança, como aquela viúva que acordava de madrugada, o juiz perseverando. E na ilustração da parábola de Jesus, o juiz era iníquo. Nosso Pai Celestial não é iníquo, é um justo juiz, um juiz perfeito, um juiz amoroso. E ele vai nos julgar, vai nos ajudar, vai fazer justiça com as circunstâncias de prejuízo ao nosso redor, muito antes do que aquele juiz da ilustração de Jesus, o juiz maldoso. Ele vai fazer o que eu e você temos que fazer. Proclame comigo o versículo 12 em diante até o final do capítulo 10 de Salmos. Levanta-te. Levanta-te, levanta-te, ó Senhor, levanta-te, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres. Deus nunca esquece do pobre, mas o sentimento dele é que Deus esqueceu. Então qual o problema dele clamar isso? Porque só dele verbalizar isso, ele está botando para fora o lixo do sentimento errado que está dentro dele. E Deus não se ofende com isso. Isso se chama intimidade, isso se chama amizade. Eu poder ser franco e sincero e falar com meu amigo, mesmo que eu esteja falando coisas injustas. Depois a gente pede perdão, se reconcilia, mas eu botei para fora o lixo. Não te esqueça dos pobres, Deus, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tem visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor. Olha, ele está fazendo uma afirmação de que Deus atenta ao sofrimento e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão, quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Não importa o sentimento de injustiça que esteja bloqueando e dificultando você de crer em Deus, o texto sagrado afirma, e eu garanto para você, Deus pede contas para mim, para você, que o amamos, que o servimos, que nos relacionamos com ele através da mecânica da repetição da religião, mas Deus pede conta para o ímpio, para o perverso, para o juiz de toga, para o delegado corrupto, para o vereador, para o deputado estadual, federal, senador, para o prefeito, para o governador, para o político, para o presidente da república. Deus
pede contas. E quanto mais pessoas clamarem, quanto mais pessoas reivindicarem essa justiça, esse juízo, essa intervenção divina nesse caos de iniquidade, quanto mais pessoas clamarem pela justiça, quanto mais pessoas bem-aventuradas, chama elas Jesus, tiverem na terra fome e sede de justiça, clamando, gemendo, pedindo por uma intervenção de Deus, destruindo o falso juiz, destruindo o falso governador, destruindo o falso líder, o falso sacerdote, o falso delegado, o falso policial, o falso advogado, o falso médico, o falso padeiro. Não importa a área em que você vai aplicar esse princípio, mas quanto maior for o clamor, a fome e a sede da nação brasileira por uma intervenção divina com justiça e juízo, crendo que ele não está longe, crendo que ele não está dormindo, crendo que Deus não morreu, crendo que Deus é real e a medida da iniquidade do ímpio transborda na presença de Deus, quanto maior for esse clamor, mais rápido o juiz, que não é iníquo, o justo juiz, vai julgar a causa da viúva que bate nos dias de hoje. Porque a da parábola de Jesus clamava na madrugada ao juiz ímpio e foi atendida. Então, irmão, há muita esperança para mim, para você. A nação brasileira vai passar por essa fase, vai passar por essa estação e vai superar. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão, ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar terror. Eu não sei se o seu coração está firme em Deus. Talvez todo noticiário, tanta dificuldade de congregar, de frequentar a igreja, tantos decretos e tanta mídia tendenciosa, manipuladora, mentirosa, tanta conspiração política e tantas as estatísticas de morte, os assassinatos, alguns acidentais, outros talvez até por irresponsabilidade da gestão e da administração pública. Tudo isso entrou no teu coração e fez com que você questionasse a Deus, questionasse a existência de Deus, questionasse a justiça de Deus, e o teu coração talvez tenha ficado abalado, o teu coração talvez tenha ficado fragmentado, dividido, alma doble, coração duplo, dois altares, duas convicções, dois pensamentos ricochetando dentro de você. O salmista diz no verso 17: Tu lhes firmarás o coração, tu ouvirá o clamor. E embora ele esteja vomitando seus sentimentos ruins em relação à justiça, juízo de Deus, embora ele esteja com inveja de uma falsa prosperidade do ímpio, porque aparentemente ele se dá bem e nada de castigo acontece com o ímpio, embora ele vai narrando com sinceridade todo esse sentimento de lixo que está dentro dele, no final do salmo ele consegue crer, ele consegue afirmar, ele consegue trazer à memória a convicção que dá esperança. Deus vai firmar o meu coração. Peça comigo: Deus, firma o meu coração. No meio do caos, tanto lixo que eu me alimentei, eu quero vomitar. Quero me alimentar da tua luz, da tua palavra, e quero trazer à memória a certeza de que o Senhor vai me dar um coração firme. No meio do caos, no meio da morte, no meio da tribulação, no meio do prejuízo, no meio da manipulação, no meio da injustiça do judiciário, no meio da injustiça e da incompetência da gestão pública dos recursos, eu não ficarei com o meu coração abalado. Eu vou firmar o meu coração no meu relacionamento, na minha comunhão com Deus, o Pai, pelo ministério do Espírito Santo, através da fé no sacrifício de Jesus, o Filho, firmado na palavra de Deus. Isso vai te dar estabilidade física, emocional e espiritual para passar por essa fase, para passar por esse mês de março, para passar por esta visitação do mal. E ainda que o mal esteja assolando ali do outro lado da rua, creia que uma cerca de fogo, uma cerca de espinho, pela fé, é colocada ao seu redor, ao redor da sua casa, dos seus filhos, dos que você ama, e tudo aquilo que foi prejuízo será abundantemente restituído. Só temos que nos esconder na fenda da rocha. Essa é a fase de esconder debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. E vai passar, está passando, mas não é esperar que a coisa passe nos alimentando de iniquidade, de amargura e de frustração e blasfemando contra Deus. Não, é nos esconder e esperar adorando, intercedendo, firmando o nosso coração em Deus, para que depois de todo o caos, de
todo problema, de todo prejuízo sociopolítico, econômico, sejamos ainda mais fortalecidos, ainda mais amigos de Deus, ainda mais íntimos. Muitos iremos proclamar que antes da pandemia só conhecíamos a Deus de ouvir falar, mas depois dela nos tornamos face a face, amigos íntimos, porque o coração de Deus se revela muitas vezes nesse caos de injustiça, de impunidade, de corrupção, de doença, de afronta, de roubo, de saque. E é nesse caos que você busca Deus, e é nesse caos que Deus se revela de uma forma mais íntima. Sem a dor, talvez essa revelação mais íntima do coração de Deus jamais fosse experimentada. Eu te abençoo com essa palavra, eu peço que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e Ele te impetre, te embriague, te encha, transborde você de paz. Até o devocional de amanhã, compartilhe o vídeo, deposite sua oferta, envie seu comprovante de oferta, e o seu pedido de oração. Deus te abençoe abundantemente mais, em nome de Jesus.